Oi pessoal, bom dia. Estou vendo aqui alguns colegas, o Márcio, o Lucas. Vocês podem me dar um feedback aí, por favor, pessoal, se vocês estão conseguindo escutar adequadamente a minha voz, tudo bem? André, legal. Beleza, tá dando para escutar então a voz perfeito? Podemos seguir adiante? Beleza, Renato. Então, ótimo. Antes de eu começar com a temática da live de hoje, como vocês sabem, eu gosto de fazer lives assim, rápidas, funcionais e que passam o conteúdo essencial do que é o tema da live. Mas eu tive uma pergunta que tem relação com a live anterior. Então, enquanto as pessoas vão entrando, até antes de eu começar no tema da live de hoje, eu vou rapidamente dizer novamente o que eu penso sobre a dúvida de das pessoas que acompanham o nosso perfil. Um colega, ele perguntou, disse que estava indo muito mal nas questões discursivas, e ele perguntou, é preciso ler doutrina, moer na doutrina? E nós falamos sobre isso na última live. Eu disse que doutrina não é para ler de capa a capa, não é para moer na doutrina como ponto principal. Na verdade, a doutrina, ela deve sim ser estudada como fundamento dos concursos de alto rendimento. Quem pretende passar para uma procuradoria, para a magistratura, para o Ministério Público, enfim, para essas carreiras de maior envergadura institucional, sabe que não tem como você passar em todas as etapas sem ter base, sem ter fundamento. Então é necessário sim fazer uma primeira leitura de doutrinas, certo? Para que você ganhe essa base. Por isso que o estudo para esses concursos de maior envergadura institucional, ele costuma demorar no mínimo 1 ano e meio de preparação, no mínimo. Quando o candidato já tem uma boa base, ele passa com pouco tempo. Mas é muito normal 3, 4, 5 anos, 6 anos de preparação para esse tipo de certame. Agora, quando é véspera, saiu, você já é desse candidato, que você já tem uma primeira leitura de doutrina, já tem uma base bem construída em relação à aquisição de conteúdo relevante para o seu cargo, para a sua carreira, aí sim é o momento de você ver e interpretar essa pergunta com muita parcimônia. Você vai estudar doutrina de maneira direcionada por uma prova discursiva. O que significa estudar a doutrina de uma maneira direcionada? Você não vai estudar todos os pontos de doutrina de capa a capa, que isso é fazer estudo ineficiente. A eficiência aumenta exponencialmente justamente quando você entende que há pontos que você consegue estudar por resumos, e são as maiorias, e há alguns pontos que você precisa aprofundar em doutrina. Que pontos são esses? Eu falei na aula anterior. São aqueles pontos de super interesse para a sua carreira. São aqueles pontos que você precisa realmente destrinchar. Porque, citei como exemplo, inclusive, provas no processo penal para quem vai fazer um concurso de carreiras policiais. É óbvio que quem vai, ou para a magistratura, esse é um ponto de super interesse da carreira. Então tem que sim ler doutrina pesado sobre esse assunto. Então, qual é a lógica então para concluir e objetivamente responder ao colega? Estude doutrina de acordo com os pontos de super interesse. Os pontos que dá para você destrinchar por resumos, porque são classificações e conceitos mais simplificados, sem aspectos teóricos relevantes para a sua carreira. Nesses você pode estudar sim pelo resumo e pela, digamos assim, resolução de simulados de questões discursivas. Tudo bem? Passada então essa primeira etapa, agora sim nós vamos falar efetivamente do tema da live de hoje. E o tema escolhido para a live de hoje foi: desmistificando a prova discursiva, saiba reconhecer os diferentes perfis de enunciado. Eu vou dividir essa live em 2 momentos. Pretendo encerrá-la rapidamente em 20, 25 minutos, no máximo 35 minutos, porque eu gosto de ser muito objetivo aqui no Instagram. O primeiro momento é para aqueles colegas que estão assistindo, que ainda estão numa etapa mais inicial, ou ainda não foram para uma prova discursiva, ou vão precisar fazer a prova discursiva ali pela primeira vez. Então são apontamentos um pouco mais de básicos, de fundamentos para quem quer ir bem na prova discursiva. Por isso eu separei esse primeiro momento para a gente trabalhar um pouco dos perfis de prova. De maneira muito rápida, aqui vamos trabalhar esses perfis de prova. Quais são esses perfis de prova? Uma primeira revisão necessária então. Você precisa saber que os perfis básicos de prova são perfil de banca profissional, perfil de banca própria e tem um perfil de banca misto.
O perfil de banca profissional é o mais comum. 90% das provas de concurso público são feitas por bancas profissionais. Hoje, as tradicionais CESP Fundação Carlos Chagas fazem talvez 80% dos concursos de carreiras jurídicas. Talvez aí tenha alguma outra situação em que essa banca profissional ela é contratada, mas ela não faz efetivamente a prova, ela só organiza o concurso, que esse é o perfil misto, e tem o perfil de banca própria puro, que realmente é uma banca própria que conduz o certame do início ao fim. Walter, como eu faço para guiar os meus comportamentos, as minhas estratégias em cada um desses perfis? Então, quais são os pontos de observação que vocês devem ter em relação a cada um desses perfis? Principalmente nos perfis de banca profissional e de banca própria. Na prova de perfil de banca profissional, as principais características, as principais observações, pontos de atenção que vocês devem ter são os seguintes. Primeiro, o foco vai ser investigar questões passadas da banca. Primeiro banca. Walter, quer dizer que eu não posso pegar de carreira? Pode pegar da carreira, mas primeiro você deve ter feito um bom mapeamento, um bom backtest, um bom teste de retroatividade daquela sua banca. Exemplo, se você está fazendo prova para a Defensoria Pública de um determinado estado da federação, sua banca é CESP, você vai pegar todas as provas discursivas do CESP anteriores, independentemente se foram inclusive de outras carreiras afins. Pegue de defensoria, pegue de magistratura, pegue de Ministério Público. Por quê? Para você compreender o perfil dessa prova, da banca CESP. Porque muitas vezes, olha que isso já chegou a acontecer e é real. Uma questão muito semelhante que caiu numa prova de magistratura estadual caiu numa prova de defensoria pública. A temática era a mesma, até a abordagem era semelhante. Por quê? Porque era banca, era CESP. Então, privilegiar sempre a banca. Depois que você exauriu esse backtest, esse teste de retroatividade pela banca, aí sim, em segundo plano, você vai partir para outras provas de defensoria pública que não sejam CESP. Por quê? Porque aí você vai focar menos na banca e mais nas temáticas. Então, sempre privilegiar a banca, depois você vai para as temáticas nos concursos em gerais daquela carreira que você está disputando, ou seja, magistratura estadual, defensoria ou advocacia pública. Então, investigue as questões de prova passada, primeira característica quando se trata de banca profissional. Segunda característica, não há muito regionalismo, as temáticas são mais gerais, né? Diferentemente do que acontece em banca própria, como nós vamos ver. Então, quando se trata de uma banca profissional, ou CESP ou FCC, normalmente o ponto de predomínio são aspectos temáticos gerais, né? Sem qualquer tipo de regionalismo, sem privilegiar uma determinada situação que aconteceu naquele estado específico X, Y ou Z. Uma terceira é que, em regra, nas bancas próprias, como você não conhece os examinadores, em regra, porque, como eu falei, em alguns casos as bancas próprias são organizadas, são contratadas apenas para organizar a parte administrativa do concurso. E aí, nesse caso, ela chega a divulgar, mesmo sendo CESP, ela pode sim vir a divulgar o nome dos examinadores. E nesse caso, você vai ter que fazer a jurimetria. Mas quando é banca própria pura, não precisa fazer jurimetria da banca. Pegar examinador por examinador e sair investigando a vida do sujeito, a vida acadêmica, etc. e tal. No programa discursivo de alto impacto, a gente ensina os candidatos a fazerem uma jurimetria adequada de cada um dos examinadores, com base nas melhores métricas, claro, mas aqui basta eu dizer que não precisa em banca própria fazer isso. E por fim, uma tendência de repetição de padrão. Se você pega todas as provas do CESP dos últimos 3 ou 4 anos discursivas, você vai perceber que há sim uma identidade CESP, uma cara CESP de ser, um jeito CESP de ser e de elaborar enunciados de questões discursivas nos certames que ele organiza. Então, pessoal, se estiver atrapalhando esse barulho, vocês me falam, porque não podem fazer obra aqui no prédio esse horário, só a partir das 19 horas, tá? Se estiver atrapalhando, vocês me dão esse feedback aqui, ok? Vamos lá, vamos prosseguir. E, então, por fim, são essas 4 observações. Não pode, tem que investigar a banca, não há regionalismo, as temáticas são gerais, não há necessidade de fazer jurimetria e, por fim, há uma tendência de repetição de padrão. Isso vale para a banca profissional, ok? Banca própria. Quais são os pontos de cuidado em banca própria? Aqui a gente já muda um pouco o cenário. Em banca própria, você vai privilegiar primeiro o mapeamento, o teste de retroatividade da banca. As provas, o primeiro plano não vai ser, digamos assim, uma prova CESP, não. Vai ser daquela banca própria. Por exemplo, vou dar 4 exemplos claros disso. TJ Minas,
TJ São Paulo, MP São Paulo e MP Minas. Todo mundo sabe que são provas feitas por banca própria e que mudam os examinadores, mas há uma observância sempre de um padrão de elaboração desses enunciados. Né? Esses exemplos são muito claros. Então, o que é que você vai fazer? Muito melhor do que sair pegando outras provas de MP ou de TJ, você vai privilegiar pegar provas passadas. Ah, Walter, mas dos últimos 10 anos, dos últimos 15, pega a prova da sua carreira, porque a banca é própria. Tenta sacar o jeitão da banca própria. Segundo, aí sim, fazer uma boa jurimetria da banca, dos examinadores, certo? Para conhecer quem são esses carinhas que vão trabalhar ali para elaborar as questões, desafio para os candidatos. E terceiro, também sacar se há um enunciado, porque é muito comum nas instituições, quando é banca própria, um vai passando a informação para o outro, eles vão há um hábito também de seguir tendências, eles costumam sempre observar uma tendência de repetição, isso é muito claro no MP São Paulo. O MP São Paulo, o candidato que faz concurso para promotor do Estado de São Paulo, ele vai ter que fazer uma excelente jurimetria da prova, primeiro o jeitão da prova e depois uma excelente jurimetria dos examinadores. Por quê? Porque aquele jeitão se repete. Sempre a prova do MP São Paulo tem uma característica singular. Isso acontece com várias outras carreiras, MPF e por aí vai, alguns tribunais regionais federais. Tudo bem, pessoal? Então, passado esse primeiro ponto, para quem está no início, isso é para isso aqui que eu falei agora, para quem está no início, que não tem muita noção de como é que funciona esse universo da prova discursiva. Agora sim, a gente vai aprofundar um pouco mais, para entrar profundamente no tema da nossa aula, que são os perfis de enunciado. E por que entender esses perfis de enunciado é importante? A importância de entender esses perfis de enunciado é evitar erros, principalmente os erros banais, como eu vou explicar aqui. E basicamente existem 3 perfis básicos de enunciados. Quem é examinador, como eu já fui examinador, já fiz umas questões além de prova discursiva de alguns concursos da advocacia pública, fui contratado por bancas profissionais, algumas bancas para fazer isso, o que é que sempre você, quando vai elaborar uma questão, você tem 3 possibilidades de criar cenários de tensão diferentes para os candidatos. Você faz um enunciado bem abstrato, o candidato vai aquela questão que ele lê e diz, meu Deus, por onde eu começo, por onde eu termino? Essa é a questão abstrata, primeiro cenário é esse. Então é o perfil abstrato, enunciado de perfil abstrato. O segundo é o enunciado de perfil roteiro. E o terceiro é o enunciado de perfil problema. Beleza, agora vamos afunilar isso. Dentro de uma questão de um enunciado de perfil abstrato, que é o primeiro, quais são as principais dificuldades que os candidatos enfrentam? A primeira delas, porque quando ele lê o enunciado, um perfil que é bem abstrato, dá um exemplo de uma questão que eu nunca deixo de citar, sempre cito esse exemplo, uma questão do MPF, que era simplesmente o seguinte, o enunciado: a dogmática penal e a sociedade de risco, ponto, 20 linhas. Só isso. Dogmática penal e a sociedade de risco, ponto, 20 linhas. Ou seja, o examinador queria que os candidatos discorressem sobre a temática proposta em 20 linhas. É uma questão cujo enunciado é bem abstrato. Qual é o desafio aqui? Esse caso era de 20 linhas, havia um duplo desafio, que era a questão do espaço. Mas vamos supor que são questões de humanísticas. Isso é muito comum acontecer em alguns certames específicos, magistratura federal, por exemplo, o MPF, e também nas questões para quem faz magistratura de humanísticas. Às vezes eles trazem esses enunciados bem abstratos. O desafio maior do candidato é porque há uma intenção do candidato inconsciente de sair jogando no papel tudo o que ele sabe sobre o assunto. Então, para esse tipo de enunciado, qual é o cenário de tensão que ele cria para os candidatos? É um cenário que os candidatos vão ter que saber gerenciar conteúdo relevante. Não adianta sair despejando tudo no papel, senão sua resposta vai ficar uma verdadeira bagunça e a sua pontuação vai ser baixa. A primeira pergunta aqui é uma reflexão preliminar que você, como candidato, tem que fazer diante de um enunciado de caráter abstrato, que é esse primeiro que nós estamos tratando. Pergunte-se, o que é realmente essencial sobre esses blocos temáticos do enunciado, esses núcleos temáticos? Dogmática penal e sociedade de risco. O que é que eu tenho que falar sobre sociedade de risco, fazendo uma relação com a dogmática penal? O que é essencial? Aqui é o tipo de situação que, estrategicamente, qual é o candidato que se sai melhor? É o candidato que respira. Não é o candidato que despeja, é o candidato que respira, nem que seja 5 minutos, para fazer um brainstorming anotado, uma espécie de sumário preliminar, que nós também tratamos muito disso no programa discursivo de alto impacto, nas aulas de mentoria. Tranquilo, pessoal? Aí, quais são as dicas para esse tipo de cenário abstrato?
lembre-se de invocar princípios. Sempre muito importante. Lembre-se de se colocar no lugar do seu examinador. Imagine o que é que você, como examinador, gostaria de que ele... Imagine o que é que o examinador quer que eu fale para ter uma resposta consistente. Elimine informações paralelas que não agregam. Vá sempre no que é nevrálgico, no que é núcleo. Esqueça a periferia temática. Esqueça isso. E, obviamente, assim, a última de todas, trabalhem de uma maneira a se desincumbir do que você entende que seria os principais aspectos envolvendo aqueles blocos temáticos. Coloque o máximo de informações possíveis e relevantes dentro do espaço que te foi ofertado. Esse é o cenário abstrato. Professor, e esse cenário abstrato, ele é comum? Ainda bem que não. É a minoria. Muito pouco são as questões com esse perfil abstrato. Nós vamos observar que a grande massa de questões discursivas, os enunciados têm ou afeição roteiro ou afeição problema. Uma dessas duas, né? 95%, graças a Deus, né? Então, esse cenário de questões abstratas é minoria. Agora a gente vai, então, avançar para o segundo, que é a questão roteiro. Essa questão roteiro é a melhor e é a mais comum, junto com a questão problema. As questões roteiros, questões roteiros são muito comuns, por exemplo, no CESP. O CESP, na minha opinião, assim, realmente é a banca mais legal para fazer prova discursiva. Por quê? Porque o CESP, ele delimita de maneira muito clara o que é que ele quer do candidato. Ele normalmente até conta uma historinha, cria um problema, fornece dados e elementos que precisam ser observados pelos candidatos. Mas ele roteiriza, ele diz exatamente o que ele quer. Ele põe lá letra A, letra B, letra C, ou até às vezes letra D, e há uma relação entre cada uma dessas letras. Aí, o que é que nós precisamos observar aqui? Esse tipo de questão, de perfil roteiro, o examinador facilita para o candidato. Ele dá o roteiro. O candidato é como se fosse, então, ali, aquele diretor do filme que precisa seguir o roteiro. E exemplo clássico é CESP. Quais são os erros mais comuns que a gente observa nos programas do Bom no Direito? Nós elaboramos um enunciado roteiro para os participantes dos nossos treinamentos e os participantes cometem 2 erros que são gravíssimos e eles não percebem, principalmente os debutantes, aqueles que ainda não estão habituados ao universo das provas discursivas. Erro 1. Invertem o roteiro. Eles invertem o roteiro. Simplesmente está lá A, B e C, ele começa respondendo pela letra C, depois vai para A, depois vai para B. Fatal. O candidato tem que observar o seguinte, muitas vezes o roteiro, se o examinador é muito criterioso, ele quer que o candidato siga fielmente esse roteiro. Inverter o roteiro significa uma falta de deferência com o examinador, uma falta de respeito mesmo. E muitas vezes, além de gerar uma falta de respeito, gera uma impossibilidade de afunilamento. O candidato começa a questão onde deveria ser o fim. Ele inverte começo, meio e fim. Esse é o primeiro erro grave cometido que a gente observa nos nossos treinamentos. Candidatos que invertem o roteiro. O segundo esse é muito pior porque ele é sutil. Nem todo candidato alcança. E mais, às vezes, candidatos que já estão indo pela 4ª ou 5ª vez para uma prova discursiva cometem esse erro. Qual é? É o erro de não compreender que existe um limite espacial para apresentar a resposta. E se a banca elaborou um roteiro, por exemplo, com 3 ou 4 questionamentos, o candidato precisa entender que se ele tem, por exemplo, 20 linhas, ele só vai ter 5 linhas para escrever, para se desincumbir de tratar de cada uma dessas letras. O erro 2, então, é aquele candidato que não sabe fazer uma gestão do espaço. Então, ele se empolga numa letra, porque ele conhece muito sobre aquela letra A, se empolga e escreveu 15 linhas sobre a letra A, depois sobra 5 linhas para tratar da letra B, C e D. Morreu. Esse candidato morreu. Ele simplesmente vai ter uma baixíssima pontuação e muitas vezes sabendo mais do que todos os outros concorrentes dele sobre aquele tema. E justamente por ele saber mais, ele se perdeu. Por quê? Porque ele foi responder a letra A e como ele sabia muito, se empolgou na letra A e escreveu 15 linhas sobre a letra A. Esqueceu que ainda tinha mais 3 letras para ele escrever.
para ele responder sobre elas. Vocês entenderam como isso parece uma banalidade, mas isso faz candidato reprovar em prova, em situação real de prova discursiva? É isso que acontece. Muito candidato simplesmente esquece de fazer uma gestão do espaço em questões roteirizadas, em questões roteiro. Um outro detalhe aqui muito importante é que nem sempre esse roteiro vai estar expresso. Muitas vezes ele é um roteiro implícito. O examinador não faz 3 perguntas, ele faz uma única pergunta, mas não deixa de ser uma questão roteiro. Vou dar um exemplo, é claro que no programa discursivo de alto impacto a gente aprofunda muito isso, né? Mas aqui pelo menos o básico é que às vezes, vou dar um exemplo de uma pergunta que já caiu em concurso público em prova discursiva. Foi a seguinte pergunta: qual o tratamento doutrinário e normativo dado à tutela de evidência no direito brasileiro? Ou seja, o examinador deu um direcionamento, só que ele não deu expresso, ele não perguntou o que é que ele queria sobre esse tema em letrinhas A, B e C. Não, fez uma única pergunta e disse: qual é o tratamento doutrinário e normativo dado à tutela de evidência no direito brasileiro? Entenderam a lógica, a sacada? Ou seja, ele roteirizou, mas de maneira implícita. O bom candidato tem que ir pelo menos com um roteiro mental pré-formatado para responder questões dessa natureza. E eu proponho que o candidato siga pelo menos 4 passos ao responder uma questão dessa, que é roteiro, mas não é expresso, é um roteiro implícito. Quais são? Aqui ele vai trabalhar com uma conceituação, claro, um tratamento doutrinário, né? Ou conceituação ou ontologia, razão de ser daquele instituto, da tutela de evidência. Por que ela existe? Qual é o conceito? Qual é a compreensão? A natureza jurídica em seguida, sempre isso, né? O conceito, a natureza jurídica, às vezes a natureza jurídica é controvertida, às vezes não, ela é pacífica. Conceituou, trouxe a natureza jurídica, deu esse tratamento doutrinário. Qual é o tratamento doutrinário? Falou sobre isso, você vai para a previsão normativa, né? Dizendo que, em virtude dessa necessidade ontológica, da razão de ser, o Instituto foi positivado na Constituição e no Código de Processo Civil, no artigo tal. Depois você passa para o terceiro passo. Você conceituou, falou da previsão normativa, terceiro passo, aplicabilidade. E dentro de aplicabilidade, se o Instituto já for um Instituto bem trabalhado jurisprudencialmente, é interessante fechar o 4º passo, que é trazendo casos em que já foram julgados envolvendo esse Instituto. O candidato que segue esses 4 passos numa questão de roteiro implícito costuma fechar a questão, tirar nota 10 na questão, certo? Então guardem esses 4 passos que eu falei quando houver uma questão que seja nessa tipologia de roteiro implícito. Tudo bem, meus queridos amigos? Agora sim, avançando um pouco mais e já caminhando até assim para a última parte, a gente vai trabalhar um pouco sobre o cenário de questões problema. Já vimos as questões abstratas, falei as principais observações sobre as questões problema, agora vamos falar, roteiro, agora vamos falar das questões problema, que é o terceiro perfil básico de enunciado que nós temos a enfrentar. As questões problema, elas têm uma característica muito singular, né? Em vez de o examinador trazer um roteiro e fazer questionamentos, ele traz uma narrativa. Ele narra uma história, pode ser uma história inclusive real, que aconteceu naquele cargo, naquela carreira, naquele tribunal, ou pode ser uma história criada pelo próprio examinador com base no seu exercício imaginativo, na sua imaginação, certo? Ou é uma história real ou uma história criada. O que importa, normalmente, essa questão, esse tipo de questão, normalmente, em regra, vai trazer uma feiçãozinha mais pragmática, uma feição prática. Por que é em regra? Porque a banca pode fazer uma narrativa e pedir que o candidato discorra sobre um determinado instituto jurídico que consta daquela narrativa. Então, é possível que haja também, dentro de uma questão problema, uma exigência dos candidatos num aspecto mais teórico e doutrinário. Não há problema nenhum. Essa questão de dizer, essa questão é problema, não vai ter doutrina, não vai ter que citar doutrina. Depende de como a banca vai agir. Ela pode, sim, cobrar algo com caráter mais teórico, certo? Então, tem uma narrativa, tem uma feição, em regra, mais pragmática. E aqui o terceiro ponto. De todos os perfis de enunciado, o perfil de enunciado problema, ele é o que mais exige uma determinada habilidade dos candidatos, que é a habilidade de ter atenção. A questão problema, ela exige muita, mas muita atenção dos candidatos. Por que, Walter, que ele exige muita atenção dos candidatos? Porque
Normalmente, o desembaraço do problema passa pela percepção de dados, de informações que são dadas pelo examinador no enunciado. E o candidato, então, tem que estar muito atento a isso. Onde é que eu vejo muito candidato se ferrar em questão problema? Não observa a cronologia. O candidato não observa datas. Que o examinador, sabe aquela coisinha que se tem um brocardo que se fala na prática? Não existem palavras inúteis no enunciado. Ele é um brocardo realmente aplicável na prática e que em muitos casos, ele tem total aplicação prática e real. Então, cronologia. O candidato se perde em cronologia. Não anota datas. E o que é que isso acontece na prática, Walter? Sabe o que é que acontece? O candidato analisa o problema sob a perspectiva de uma legislação revogada. Ele não aplica a legislação para resolver o problema do jeito certo. Por quê? Porque não observou a data, não se ateve à data. Um outro erro de candidato que não observa a localidade. Né? O examinador gosta de colocar localidade, por quê? Porque ele ferra o candidato de maneira indireta. Se o candidato não observa a localidade, ele, por exemplo, pode errar uma regra de fixação de competência. E um terceiro, que esse também talvez seja o que mais desperta erro, quando o examinador quer ser bem covarde com os candidatos, ele mexe com órgãos. Ele trabalha com a distinção de órgãos administrativos, de maneira que o candidato se perde na fixação de atribuições, né? Que também não deixa de ser uma regra de competência, mas aqui dentro do aspecto de atribuições. Então, nas questões problema, principalmente essas três coisas: cronologia, datas, localidades, né? Locais em que estão acontecendo os fatos e órgãos envolvidos, prestem atenção com isso. Isso derruba gente a 3x4, certo? Avançando um pouco mais nas questões problemas, elas têm outra característica importantíssima, que são as que tem a ver com a seguinte pergunta: quais seriam, então, as principais providências que o examinador exige dos candidatos em questões com o perfil problema, o enunciado problema? Normalmente, o examinador, ele pode exigir 6 coisas que eu consegui identificar. Eu li, pra vocês terem ideia, assim, nos últimos 3, 4 anos, todos os enunciados problema, e saí catalogando assim as principais providências que os examinadores costumam exigir dos candidatos. A primeira delas, que é até incomum numa questão problema, mas os examinadores gostam de cobrar, é discorrer sobre um determinado instituto jurídico. É até como se fosse uma questão roteiro aqui, tá? Ele conta lá um caso, faz uma narrativa e pede para o candidato discorrer sobre um determinado instituto jurídico mencionado, aquele instituto foi mencionado lá na narrativa do problema. A segunda, e essa é uma característica muito comum no CESP, narra toda uma problemática, conta um caso concreto ou criado, e aí depois faz uma série de questionamentos ligados àquele caso. Essa é muito tranquila também, por quê? Porque o examinador simplesmente questiona algumas coisas. E ele está dando um roteiro também dentro de uma questão, um problema. Esses 2 primeiros são cenários mais suaves, são cenários tranquilos. Por isso que eu costumo dizer, CESP é uma banca considerada, na minha opinião, muito tranquila. O pau quebra mesmo em prova discursiva são nas bancas próprias. Aí é onde o filho chora e a mãe não vê, como se diz lá no Nordeste, certo? Por quê? Porque nas bancas próprias não há essa clareza. Normalmente elas não dão essa clareza no enunciado. E aí o candidato tem que incrementar a sua atividade dedutiva, né, de saber fazer ali a depreensão do enunciado. Esses 2 são suaves, os outros 4 não. As outras 4 providências, em questões muito comuns em questões problemas, essas são mais, digamos assim, de alto nível, são mais difíceis de vencer. A primeira delas é quando o enunciado problema pede para o candidato apresentar uma solução jurídica diante do problema. Aqui, esse é o primeiro cenário de tensão maior. Apresente a solução jurídica diante da narrativa acima, né? Qual é, aqui, o erro mais cometido pelos candidatos? O candidato oferece uma solução, muitas vezes, mas não fundamenta. Esquece de colocar fundamentos. Por isso que a gente sempre fala que é importante, ao estudar jurisprudência, para a prova discursiva, saber a tese
e os fundamentos, pelo menos os principais, os 2 ou 3 principais. Que nesse tipo de questão, problema é muito comum. O candidato apresenta uma solução, deve ser isso, mas não diz o porquê. Por incrível que pareça, isso acontece na prática, é comum, a gente verifica isso nos participantes dos programas do BND. Um segundo, mais tenso, é discorrer, quando o examinador pede para que o candidato discorra sobre possíveis repercussões ou desdobramentos jurídicos. Vejam que aqui ele dá uma coisa, assim, traz um caráter mais abstrato dentro de uma questão problema. E qual é o principal erro dos candidatos aqui nesse tipo de comando, quando o enunciado traz um comando como esse? Desorganização das ideias. Aqui é o momento em que o que mais se percebe dos candidatos em geral ele vai apresentar as possíveis repercussões ou desdobramentos jurídicos, mas ele desorganiza as ideias. Ele faz de maneira que o texto, muitas vezes, fica praticamente ilegível sob a perspectiva da coerência. Não estamos falando aqui de correção ortográfica, né, de ortografia correta, porque muitas vezes o candidato escreve de maneira perfeita sob o ponto de vista ortográfico, mas de maneira completamente imperfeita sob a perspectiva da coerência. O texto não fica coerente, não fica lógico. Tudo bem? Então essa é a segunda possibilidade, desorganização das ideias, quando uma questão problema traz o comando de o candidato, traga as repercussões jurídicas. A próxima cenário de tensão envolvendo a questão problema é a situação em que os candidatos são chamados pelo comando do enunciado a apresentar teses. Normalmente, essa aqui é muito comum em MP e defensoria. Há um problema, uma narrativa. Se for uma prova de defensoria, aí na narrativa conta que o MP praticou, argumentou isso e aquilo outro, A, B e C. Aí ele vai lá e põe no comando do enunciado problema. Na condição de defensor público, ela apresente as teses de defesa em favor de Beltrano de tal. É muito comum, então, que o comando de um enunciado problema seja para apresentar teses. E, para terminar o cenário de tensão, nos concursos de magistratura, aqui o comando costuma ser qual? Analise argumentos, porque você está fazendo um concurso para juiz, e o comando, então, passa a ser um pouco diferente do comando das questões problema nas carreiras de magistratura, de defensoria e de Ministério Público. Nas de magistratura, ele pede que você, na condição de juiz, analise os argumentos das partes, sejam os argumentos de acusação, sejam os argumentos de defesa, ou do autor ou do réu, enfim. Então, são pelo menos 6 possibilidades para a gente revisar aqui nas questões cujo enunciado é o enunciado problema. Primeiro, discorra sobre o instituto, suave. Segundo, responda a questionamentos, suave. Terceiro, já entrando no cenário de tensão, apresente solução jurídica, mais complexo. Discorra sobre possíveis repercussões ou desdobramentos jurídicos, mais complexo. Apresente teses, mais complexo. Analise argumentos, mais complexo. Então, são 2 simples e 4 complexos. Basicamente, é isso que acontece em questões cuja tipologia é a tipologia de questão problema. Então, para fechar com chave de ouro, eu vou fazer uma revisão, então, sobre o que falamos na live de hoje. Nós falamos sobre, basicamente, as 3 tipologias básicas, de enunciado, que são a tipologia abstrata, a tipologia questão-roteiro e a tipologia questão-problema. Falamos as observações principais e mais pertinentes sobre cada uma delas. E eu termino a minha live de hoje chamando a atenção para uma prova muito curiosa que eu analisei, que foi feita no ano passado. Foi uma prova da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. E o que foi que eu percebi? Era uma questão problema. Na verdade, foram 2 questões problemas, uma em sequência da outra. Na primeira, o comando do examinador foi simplesmente para dizer: discorra de forma fundamentada e sem apresentar novos fatos, que é um outro erro muito comum de candidato em prova discursiva. Lê o enunciado e, ao responder, ele inventa fato que não existe, que não foi mencionado pelo examinador no enunciado. Erro muito comum, inclusive por candidatos experientes que sabem muito do conteúdo. Inventar fato não mencionado no enunciado, fazendo uma espécie de depreensão futurística
do enunciado. O examinador odeia candidato que faz isso, toma corte de pontuação na lata, certo? O comando então aqui era: discorra de forma fundamentada e sem apresentar novos fatos quais teses podem e devem ser apresentadas em favor de fulano de tal. Esse era o comando numa questão problema, e a questão problema em seguida, né, na sequência dessa primeira, trazia 3 comandos. Olha só que legal, 3 comandos. Também narrava um caso, e aí o examinador chegou ao final e disse: diante do relato 1, discorra sobre as correntes doutrinárias acerca da natureza jurídica das medidas protetivas. 2, responda o que se entende por violência de gênero, ou seja, dentro daquele cenário de suavidade. Perguntas bem diretas, e o candidato ia ter então que responder, e a outra dizer o que ele entendia sobre violência de gênero. E aí vem a terceira. Aqui ele pegou mais pesado. Ele disse: descreva as teses defensivas que podem ser levantadas em favor de Beltrano. Ou seja, as duas questões eram um problema. Numa, ele limitou a um comando, e na outra, ele jogou 3 comandos para que os candidatos se desincumbissem. Sabe onde foi que eu conheço amigos que fizeram essa prova da Defensoria de Minas? Sabe onde foi que todo mundo se ferrou na QP2, na questão problema 2? Essa que tinha 3 comandos? Justamente na gestão do espaço. Todo mundo se ferrou, porque tinha 30 linhas para responder a essas 3 perguntas. E aí teve candidato que se enveredou no tópico 1 a tratar das correntes doutrinárias. Escreveu 20 e poucas linhas só na questão 1, no comando 1. E aí ficou totalmente sem espaço para falar da violência de gênero, e totalmente sem espaço, que era, talvez assim, o que o mais o examinador queria, que era tratar das teses defensivas em favor de Beltrano. Tudo bem, meus queridos amigos? E com essas observações, eu encerro a nossa live de hoje. Hoje passei um pouquinho, ficou um pouco mais de 30 minutos, mas não chegou a 40, tá? E como sempre, eu gosto de fazer essas lives assim, mais objetivas. E peço a vocês que, se tiverem vontade que eu fale sobre algum assunto ligado à prova discursiva, como eu estudo isso pelo menos há uns 4, 5 anos, assim, com muito rigor, né? Inclusive um rigor científico, eu queria muito que vocês aí se manifestassem, mandassem um direct, que aí, quem sabe, isso vai virar tema de novas lives. Tudo bem, meus amigos? Um grande abraço, fiquem com Deus e uma excelente tarde. Avante!